Em maio de 2025, Índia e Paquistão travavam uma batalha aérea, trocando bombas, mísseis e tiros. Uma sinfonia de destruição causava estragos sobre nós. Mas, enquanto ambos os países lançavam ordens um contra o outro, o verdadeiro vencedor do conflito estava sentado silenciosamente à margem. E esse é o China. Foi o caça de quarta geração indígena, o J-10C, que surpreendeu o mundo ao abater um caça moderno ocidental. Então, como esse avião de guerra, antes obscuro, conseguiu desafiar alguns dos melhores do Ocidente? Ele realmente está na altura e é prova de que a supremacia militar da China pode estar mais próxima do que realmente pensamos? Se esse caça for realmente tão capaz, os céus da Ásia e possivelmente de outros lugares ficarão muito mais disputados. Certo? Então, como surgiu o caça mais destacado da China atualmente? Bem, na verdade não se sabe muita coisa sobre os detalhes internos do seu desenvolvimento. O governo chinês é assim mesmo. Este é um país onde dados sobre o solo foram considerados segredo de Estado por anos. Então pode acreditar que Pequim está mantendo o máximo de informações possível em segredo. Sabemos que ele foi projetado pela Corporação de Aeronaves de Chengdu nos anos 1980, após uma série de tentativas fracassadas e canceladas de adicionar um programa aéreo indígena às Forças Armadas do Reino do Meio. A China sabia que precisava de um caça de quarta geração, multifunção, que pudesse se sustentar sozinho, ou melhor dizendo, em seu próprio trem de pouso. Agora, ele precisava competir com o melhor do mundo na época, provavelmente o americano F-16 e variantes. O objetivo incluía substituir o caça J-7, que era basicamente um MiG-20 e um com o nome da OTAN. Fishbad com um bigode chinês ou algo parecido. O J-7 e o caça Q-5 Phantom estavam obsoletos para a defesa aérea, levando a Força Aérea do Exército de Libertação Popular a agir. Sim, o nome ainda é bobo. Eles queriam algo capaz e flexível para substituir os dois. Curiosamente, algumas fontes dizem que Pequim obteve projetos do J-10 com israelenses e seu caça Lavi, nunca concluído em um verdadeiro episódio de crossover. Na geopolítica internacional, confirmou-se que Israel forneceu essas informações à China. O J-10 não é uma cópia direta do Lavi e é um caça distinto por si só, mesmo que haja muitas semelhanças, mas o desenvolvimento foi irregular. A China há muito tempo enfrentava dificuldades para desenvolver motores prontos para caças, e por isso o projeto foi inevitavelmente atrasado. Até que, eventualmente, eles simplesmente colocaram um motor russo ali por enquanto e deram o assunto por encerrado. Mudanças de design atrasaram o programa, mas um modelo em tamanho real foi feito em 1991. No fim de março de 1998, ele deixou de ser apenas um modelo complexo de madeira. Quando fez seu primeiro voo de teste oficial em 2003, os testes estavam completos e a primeira versão do J-10, o J-10A, entrou em produção em larga escala, com o nome de código da OTAN Firebird, que é muito mais legal do que o anterior. Ele também é conhecido como Dragão Vigoroso, aliás, o que também é bem maneiro. Mas os chineses não são um povo que descansa sobre os louros. E quase imediatamente, uma variedade de atualizações e aprimoramentos veio com sua próxima versão, o criativamente chamado J-10B, que começou a ser produzido em larga escala em 2013. Em seguida, a versão final foi desenvolvida e o J-10C entrou em produção total no fim da década de 2010. Para acompanhar os desenvolvimentos modernos do campo de batalha, como dissemos, não é muita história, mas sabemos que vocês aqui no Mega Projetos gostam disso. Sim, nós sabemos. Você não veio para uma aula de história, mas para ver um britânico careca explicando como algo funciona e explode. Então vamos fazer isso. Vamos navegar tranquilamente agora? Antes de analisarmos as especificações, tecnologia, armamentos e design do J-10C, precisamos destacar algo. Há muitos relatos e informações conflitantes. Ao falar sobre o que esse caça é e do que ele é capaz, vamos separar os fatos da ficção da melhor forma possível. Mas relatos não confirmados em todos os lugares distorcem os números de praticamente todas as estatísticas desse avião, e há ainda mais coisas que simplesmente não conseguimos confirmar. Não sabemos se isso é por ignorância, sigilo, desinformação ou baixa qualidade da fabricação chinesa.
Quero dizer, peça algo da Temu e você vai entender o que eu quero dizer. Mas, de qualquer forma, tenha cuidado com informações de fontes não confiáveis. Este vídeo é sobre um jato chinês, então provavelmente vai gerar uma guerra de comentários lá embaixo, de qualquer jeito. Mas lembre-se, nós não somos engenheiros militares, só fingimos ser na internet, então seja educado de qualquer forma. Vamos lá. A dificuldade em encontrar dados sobre o número exato de unidades do J-10C produzidas é nosso primeiro problema. Fontes oficiais parecem estimar que cerca de 220 foram construídos com o número total de J-10 de todas as variantes, sendo aproximadamente 600 ou algo assim. Se for preciso, isso faz do J-10C um dos caças mais comuns que Pequim pretende utilizar em sua frota aérea. Isso é importante, pois ao construir mais de 200 unidades para uma força militar, é essencial que funcionem bem em conflitos de grande escala. Ninguém quer descobrir que a base da sua força aérea não é tão forte quanto imaginava. Beleza, vamos falar de design agora, porque isso explica alguns dos números impressionantes do Firebird. Não é uma beleza? Parece um desenho infantil de caça, mas super engenheirado. Acho isso sensacional. As medidas são padrão, cerca de 169 metros de comprimento, equivalente a 55 pés ou um pouco mais alto que o letreiro de Hollywood. Ela tem 98 metros de envergadura, igual a vários letreiros de Hollywood. Tem 169 metros de altura. Achei que era menor. Sua envergadura é de 98 metros, cerca de 32 pés, ou metade de uma pista de boliche. Tem cerca de 57 metros de altura, equivalente a quase 19 pés, ou a média de uma girafa adulta. Para quem mede em medidas malucas, mas agora, imagina algo mais ou menos desse tamanho viajando a Mach 18, porque essa é a 18 mil metros, ou 60 mil pés, ou cerca de 12 mil. Danny DeVito, empilhados um em cima do outro, embora algumas fontes coloquem esse teto máximo ainda mais alto, o que, é claro, equivaleria a ainda mais Danny DeVitos no total. Ele alcança essa velocidade graças ao design de asa delta, nome sofisticado para seu formato triangular. Isso não só garante alguns pontos extras de estilo, como também ajuda no desempenho em alta velocidade. Antes, eles só instalavam motores russos nos modelos antigos. Desde 2019, relatos indicam que o J-10C usa o Shenyang WS, 11º motor turbofan de caça bem-sucedido da China. É o mesmo motor usado no J-15 e J-16, também é usado como solução temporária em aviões como o J-20 até o WS-15 ficar pronto. Ele precisa dessa potência porque seu peso máximo de decolagem é 19.227 quilos, ou cerca de 42.388 libras. Mas ele não só carrega todo esse peso em altas velocidades, seu tanque de combustível interno de tamanho considerável lhe dá um alcance bem robusto. Seu 1.240 quilômetros, ou 770 milhas, isso supera o alcance de combate do F-16C Bloco 50 e 52, que é de cerca de 546 quilômetros, 339 milhas. Menos. Ambos, é claro, podem ter seu alcance significativamente aumentado com tanques externos, mas em termos de capacidade interna de combustível, você tem que dar esse ponto para o J-10C Jazz 5. Fontes afirmam que ele pode fazer reabastecimento aéreo, mas isso não foi confirmado oficialmente. Posso dizer que sei dar um mortal para trás, mas isso não quer dizer que seja verdade. Quem sabe um dia? O que mais temos? Ele possui um canar de 4 planos, uma pequena asa à frente da principal. Isso facilita a manobrabilidade, especialmente em ângulos altos. Ele usa esses ângulos e suporta forças de cerca de 9 Gs nas curvas mais fechadas. Caramba! Algumas variantes do J-10 são até relatadas como tendo capacidades de vetoramento de empuxo, mas não conseguimos confirmar isso especificamente para o J-10C. Ele possui uma nova entrada de ar supersônica fixa, do tipo entrada de ar de superfície divergente, que é simplesmente uma entrada de ar melhor em todos os aspectos do que as iterações anteriores. Para referência, o F-35 Lightning II também tem uma dessas, mas por algum motivo isso faz com que o J-10C fique com um sorriso engraçado embaixo do queixo. Mas vamos relevar, porque isso torna o corpo mais eficiente e aerodinâmico, e até que fica bonitinho.
Ele também possui o que é conhecido como um sistema de busca e rastreamento infravermelho, ou bola-sistema de busca e rastreamento infravermelho, que também funciona como um telêmetro. Em uma aeronave, o telêmetro geralmente é aquela pequena saliência logo à frente do cockpit, que atua como um dos muitos sensores do avião. O J-10C também conta com alguns recursos de redução de assinatura de radar, o que é importante porque nada do tamanho de uma girafa voando pelo ar, a Mach 1,8 poderia ser considerado muito furtivo, pelo menos no que diz respeito a caças. Isso ajuda, mas não é o caça mais furtivo do mundo. Vamos apenas dizer que esse jato não foi feito para ficar assistindo de fora. Ele foi feito para estar no meio da ação. Então, de modo geral, em termos de características visíveis, você tem velocidade, jato rápido e ágil, com bom alcance e tecnologias chinesas nativas. No geral, é comparável ao F-16C ou D-Block 50, modernizado em tamanho, capacidade de carga e manobrabilidade. Tudo certo até agora, mas e o que você não pode ver? O que há dentro desse biscoito da sorte? De um caça a jato que realmente se destaca dos demais. Então, mesmo em sua forma básica, só de olhar por fora, você já percebe que o J-10C é um avião de guerra bastante avançado. Mas o que tem debaixo do capô que a gente pode realmente investigar? Bom, para começar, parece ser relativamente fácil de pilotar, apesar do design de asa delta tirar um pouco da estabilidade. Isso é compensado pelo sistema fly-by-wire. Ao invés de partes mecânicas se movendo para auxiliar no voo, os comandos do piloto vão para um computador, que então pilota o avião eletronicamente, dando uma experiência muito mais responsiva. Quando você está em um possível combate aéreo, cada reflexo conta, e quando milissegundos podem ser a diferença entre estar a centenas de metros do perigo ou ser destruído, com certeza você vai preferir ter esse sistema se puder escolher. Isso é mais um ponto positivo para o J-10C. Além disso, a cabine conta com um head-up display de ângulo amplo, incluindo 3 telas multifuncionais coloridas que interagem com o capacete do piloto e sua mira montada, além dos controles Hands on Throttle and Stick. Hands on Throttle and Stick. E sim, aparentemente é assim mesmo que se chama. Não vou fazer piada porque você já pensou nela aí. O mais interessante, mas também misterioso, sobre o J-10C é o seu radar. Sem um bom radar para detectar e engajar alvos, seu caça vai fazer muito mais voar do que lutar, e provavelmente vai ser abatido, o que é um problema ainda maior. Então, o que o J-10C tem para evitar isso? Ele conta com um radar Active Electronically Scanned Array, Advanced Electronically Scanned Array. E ter um desses é algo bem importante. O Radar Active Electronically Scanned Array pode aumentar o alcance de detecção, permitindo que o caça lance seus mísseis primeiro e depois saia do alcance efetivo. Ele também melhora a discriminação e identificação de alvos, garantindo que, na guerra moderna, um drone barato não seja confundido com uma aeronave ou míssil caro. Isso é ainda mais relevante porque o Active Electronically Scanned Array consegue detectar alvos voando baixo com assinaturas reduzidas que poderiam passar despercebidos por radares tradicionais. Um radar ativo como o Active Electronically Scanned Array escaneia o céu inteiro em todas as direções constantemente, com alcance de dezenas de quilômetros. O radar do J-10C, segundo relatos, é capaz de detectar 15 alvos simultaneamente e engajar 4 deles ao mesmo tempo. Uma vantagem clara em um campo de batalha caótico e em constante mudança. Além disso, a tecnologia Active Electronically Scanned Array é mais resistente a interferências, mais rápida e mais confiável do que os radares mecânicos antigos. Então, será que o J-10C é uma máquina de matar invencível por causa disso tudo? Calma lá, porque afirmar isso seria baseado em muitas suposições sobre coisas que simplesmente não sabemos. Por exemplo, sabemos que o Firebird não é o avião mais furtivo do mundo. É ótimo que ele possa ver outros aviões, mas outros aviões certamente também vão vê-lo quando o radar estiver ativo. Isso deve ser ainda mais comum no J-10C, que, pelo que encontramos, tem diferentes modos de operação, de varredura ativa, a detecção passiva e até modos de baixa detecção para ser mais furtivo, na medida do possível para um jato quebrando a barreira do som.
Esses modos deixam as aeronaves adaptável à situação, mas também podem fazer com que ela seja pega de surpresa se não se adaptar rápido o suficiente, podendo ser mais fácil de detectar, interceptar ou até abater. Ou seja, embora o J-10C seja ótimo em teoria para detectar o que está ao redor, ele é só uma peça do quebra-cabeça, não a caixa inteira. Vai precisar de outras plataformas para ser usado com máxima eficiência, especialmente no contexto militar chinês. E não sabemos muito sobre como o Firebird funciona como plataforma de comunicação. O padrão ouro hoje em dia é algo como o F-35, que foi projetado para se comunicar com praticamente tudo que os Estados Unidos da América têm a qualquer momento e repassar esses dados para a plataforma de armas mais próxima do inimigo, que então pode agir rapidamente. Mas não sabemos até que ponto o J-10C chega perto disso, mesmo comparado a variantes modernas do F-16. As comunicações são limitadas à voz, tipo um lobby do Xbox Live, ou é mais parecido com o F-35, podendo conversar com todos os sistemas ao mesmo tempo e desempenhar seu papel no grande balé de aço e pólvora? Sabemos que ele tem um link de dados seguro e omnidirecional, mas não sabemos se isso significa que ele se comunica constantemente em todas as direções, como o F-35, ou se apenas pode se comunicar em diferentes direções, como entre hubs ar-terra e ar-ar, por exemplo. E tem a questão de integração e interoperabilidade também. Isso não é um problema para a abordagem chinesa, que é centrada em comunicação. Mas, se o J-10C quiser ser exportado com sucesso, spoiler, ele quer. Então também vai ter que funcionar com sistemas que não foram feitos para se comunicar com ele, incluindo sistemas não chineses. Países importadores de armas no mundo todo têm dificuldade para superar esse obstáculo, porque às vezes é como tentar fazer um iPhone conversar com uma churrasqueira George Foreman, onde todas as instruções estão em outro idioma. O Paquistão parece ter se saído bem nesse desafio, considerando tudo, mas cada força militar é diferente e vai ter seus próprios problemas para integrar o J-10C, o que pode limitar seu potencial no campo de batalha. Em termos de comunicação, então eu diria que o Firebird é bom para sua categoria, mas provavelmente menos avançado que o F-35 e sua plataforma de comunicação de próxima geração, o que é compreensível, já que ele é de uma geração anterior ao F-35. Mas isso é só com base nas informações que temos, e como há muita coisa que não sabemos sobre esse radar, essa incerteza também se estende ao conjunto de guerra eletrônica e contramedidas do J-10C. As fontes variam muito nos detalhes, indo desde capacidades completas de interferência até algoritmos de inteligência artificial para enganar radares inimigos com iscas, ou até o capacete sendo ligado diretamente ao cérebro do piloto. Ok, essa última a gente inventou. Isso seria incrível, Elon Musk que o diga, mas a ejeção seria complicada. Nada foi confirmado por fontes oficiais, então encare tudo o que houve sobre os brinquedos mais legais com cautela. No geral, é isso que define o J-10C, uma aeronave de quarta geração respeitável entre as melhores da categoria, mas nada surpreendente ou revolucionário. E já que falamos em deixar coisas para trás, vamos falar de armas. Que tal essa transição? Transição, o poder de fogo do Firebird. Certo, já te fizemos esperar. Agora vamos aos detalhes do Firebird. Até agora, mas e quanto às coisas que fazem BOOM? Bem, você vai gostar de saber que o J-10C é um caça tanto em termos de classificação, quanto como uma descrição geral da própria aeronave, porque ele está equipado com uma tecnologia realmente explosiva. Existem 11 pontos de fixação na maioria dos modelos do J-10C, dependendo do uso, e a maioria deles, provavelmente, será ocupada por um dos mais novos mísseis ar-ar da China, o PL-15. Antes disso, o principal armamento ar-ar do J-10 era composto pelo míssil ar-ar de médio alcance guiado por radar ativo, PL-12, assim como pelo míssil ar-ar de curto alcance guiado por infravermelho, PL-8. Mas, recentemente, são o PL-10 e o PL-15 que assumiram o protagonismo, ambos geralmente considerados muito mais capazes para o que o J-10C busca alcançar em combate.
Devido ao sistema de radar do Firebird, seus mísseis podem ser disparados fora do alcance visual dos alvos, o que pode ser uma grande vantagem se você tiver maior alcance que seus oponentes, como o J-10C surpreendentemente tem sobre modelos como o F-16. Segundo relatos especulativos e não confirmados da mídia paquistanesa, durante o recente conflito de fronteira com a Índia, o disparo mais longo do PL-15 durante os confrontos foi de cerca de 180 quilômetros de distância, o que equivale a cerca de 112 milhas ou 83,333 Shaquille O'Neal alinhados de ponta a ponta. Se isso for verdade, mostra um alcance altamente eficaz para o J-10C e seus armamentos favoritos. Provavelmente não é coincidência que sejam aproximadamente 180 quilômetros entre o continente chinês e Taiwan. Não é fácil, mas o PL-15 é significativo porque é a primeira vez que a China produziu um míssil ar-ar indígena de sucesso em vez de apenas cópias baratas dos russos. Além disso, ele parece ser pelo menos equivalente ao Advanced Medium Range Air-to-Air Missile dos Estados Unidos da América, e em alguns casos pode até superá-lo em alcance. O PL-15, sendo um míssil amplamente disponível nos centenas de J-10C que Pequim tem à disposição, deve ser um grande sinal de alerta para os planejadores militares dos Estados Unidos da América. O armamento ar-terra é bem simples, um par gigante de bombas, especificamente as bombas guiadas de precisão LS, 500 de 500 quilos ou 1.100 libras. Por outro lado, a atualização mais recente do arsenal do Firebird é a GB, um TG-500. Com um nome tão cativante assim, é um milagre que mais delas não estejam sendo usadas, porque essas coisas realmente fazem. Bombas que fazem um estrondo realmente grande no J-10 e C geralmente são usadas em conjunto com o Pimple, de laser infravermelho, que mencionamos há um tempo, assim como com um pod de contramedidas eletrônicas para limitar a chance de serem bloqueadas, porque só há uma coisa pior do que uma bomba do peso de um urso polar caindo em cima de você. Essa mesma bomba caindo em cima de você quando deveria ter sido direcionada para outra pessoa. Outras missões ar-terra incluem o míssil anti-radiação Dirzhotov 91. Agora, tal tecnologia pode parecer um pouco estranha para os não iniciados. Quero dizer, por que você iria querer um míssil que é ativamente para radiação? E também, será que não poderíamos simplesmente jogar um monte desses em Chernobyl e resolver aquela situação? Bem, infelizmente não. Míssil anti-radiação, na verdade, não tem nada a ver com material radioativo ou tecnologia nuclear de qualquer tipo. Eles especificamente buscam ondas de rádio de instalações de radar. Privar seu inimigo do radar no campo de batalha pode deixá-lo cego, o que funciona muito a seu favor se você tem o dom da visão. O exemplo mais conhecido disso é o Missile Harm dos Estados Unidos da América. Outras munições guiadas estão disponíveis para o J-10C, mas as listadas aqui provavelmente são as que você mais vai ver se a China decidir entrar em guerra com alguém. Mas tenho certeza de que não veremos isso no horizonte por um bom tempo, certo, pessoal? Certo, de qualquer forma, o J-10C tem capacidades tradicionais de combate aéreo próximo. Ele já é rápido e ágil, então deve ser capaz de se virar contra outros caças de quarta geração que querem pegar a estrada para a zona de perigo, estilo Top Gun. E ele tem um canhão interno duplo de 23 milímetros que pode disparar mais de 3.000 tiros por minuto, com algumas estimativas sendo ainda maiores, com até cerca de 200 munições no carregador. Isso significa que o Firebird é muito capaz de disparar. Suponho que isso significa que ele pode esvaziar o carregador em algo entre 3 e 4 segundos, embora rajadas curtas sejam preferidas em combates aéreos e ataques rasantes para preservar a precisão. E basicamente é isso para as armas do J-10C. Quando você junta tudo, ele é um caça multifunção extremamente capaz, com muitos pontos fortes e relativamente poucas fraquezas. Ele é equilibrado, tecnologicamente avançado. Existem muitos deles e estão armados até os dentes. É capaz de combate além do alcance visual, combate aéreo próximo, engajamento de múltiplos alvos, ataques de precisão com armas guiadas, apoio tático, operações antinávio, patrulhas marítimas. Preciso respirar. Respirar, mesmo que reste uma só. Comunicações integradas. Mas o que? Talvez tenha feito da China, a China.
Não é um rótulo tão ruim de se ter, afinal de contas, mas podemos especular sobre a eficácia dos caças o dia inteiro, mas se isso não se traduzir em utilidade no campo de batalha, então é como se estivéssemos falando sobre o quão bom um pula-pula é para sitiar um castelo medieval. Mas, felizmente para nós, o J-10C já esteve em combate, e bem recentemente. Isso mesmo. Então só resta uma pergunta: como ele se saiu na guerra de tubo de ensaio? Então, o primeiro grande vislumbre que o mundo teve do J-10C e de suas capacidades em combate real foi em maio de 2025, durante o conflito entre Índia e Paquistão, que durou alguns dias e convenceu o mundo de que estávamos prestes a escalar para um Armagedon nuclear novamente. Felizmente, cabeças mais frias prevaleceram e o conflito só realmente escalou por alguns dias, antes de voltar ao baixo nível de intensidade que tem sido desde a última vez que eles entraram em guerra. Mas, durante esse curto período violento, havia muito a se aprender sobre o J-10C, já que o Paquistão havia comprado mais de 30 deles da China no início dos anos 2020. Isso foi tanto uma decisão política quanto prática. O Paquistão já tinha F-16, e as plataformas de armas chinesas precisavam ser vistas como rivais das alternativas ocidentais. Da mesma forma, a Índia tinha principalmente Rafales de origem francesa, que são caças de quarta geração usados pela OTAN, além de estoques russos mais antigos. Então sim, em termos de armamento, era França e Rússia contra os Estados Unidos da América e China. Geopolítica é estranho, quero dizer. Bem-vindo ao circo. Agora, o Paquistão usou principalmente seus caças chineses contra os Rafales indianos. Islamabad provavelmente hesitou em usar seus F-16 por medo de que atirarem aviões ocidentais de propriedade de um aliado dos Estados Unidos da América os colocasse na lista negra de Washington. Provavelmente uma decisão inteligente, considerando tudo. E apesar de haver uma tonelada de desinformação dos dois lados sobre quem derrubou o quê, algumas informações conclusivas são conhecidas. Agora, fontes do governo paquistanês são tão confiáveis quanto o cara vendendo feijões mágicos na porta do supermercado, então lembre-se de que isso é oficialmente não confirmado, mas parece que os J-10AC paquistaneses, a variante de exportação, conseguiram abater pelo menos um Rafale com um míssil PL. 15 fontes dos Estados Unidos da América parecem indicar que Washington acredita que isso realmente aconteceu, então podemos dizer com certa confiança que isso provavelmente ocorreu. Outras imagens que apareceram na época também apontaram para perdas de MiG-20 e 9 Fulcrum da Força Aérea Indiana e possivelmente também de um Sukhoi 30 Modernizirovanny Komerchesky Indisky Flanker. No entanto, não há evidências suficientes para afirmar definitivamente se um J-10C esteve envolvido nessas possíveis vitórias ar-ar. O conflito de fronteira entre Paquistão e Índia, em grande parte, não viu nenhuma das forças aéreas realmente entrar no espaço aéreo da outra. Isso é muito sensato na era dos sistemas antiaéreos, mas também nos diz algo, já que temos uma boa autoridade de que o J-10C esteve envolvido em pelo menos algumas vitórias ar-ar com o míssil PL-15, potencialmente superando seus equivalentes soviéticos e ocidentais. Isso é um testemunho do alcance de combate eficaz do Firebird e da utilidade do PL-15 contra a tecnologia militar ocidental moderna. Aparentemente, foram as próprias capacidades de bloqueio do PL-15 que ajudaram a derrubar pelo menos um Rafale, o que reforça ainda mais a ideia de que essa nova tecnologia militar chinesa pode rivalizar e até superar seus equivalentes ocidentais. E isso é uma grande vitória para Pequim. A China certamente estava acompanhando de perto esses desdobramentos, até porque o Paquistão é um aliado contra seu rival regional, a Índia. Índia e China fazem fronteira, incluindo o território disputado da Caxemira, que é administrado conjuntamente pelas três nações, mas isso deu a Pequim algo muito mais valioso do que prestígio internacional ou alguns pedidos extras do J-10C, por mais interessantes que essas coisas sejam, deu a eles informação. Conhecimento é poder. E agora a China entende como suas variantes de exportação de seu novo caça multifunção de quarta geração se saíram em combate contra equivalentes ocidentais.
Ela analisou os dados, conversou com os paquistaneses e entendeu a eficácia de seus aviões em um cenário real. É como um ensaio para a guerra que virá. Você sabe qual é? Não é só sobre aprender se o JDC pode derrubar caças ocidentais. Andrew Small, um pesquisador sênior do German Marshall Fund, disse ao Guardian, abre aspas, isso lhes dá a chance de avaliar seu desempenho sob condições muito mais complexas e desafiadoras do que o normal. E com o Paquistão, não se trata apenas dos caças em si, mas dos mísseis, dos sistemas de radar e de toda a espinha dorsal tecnológica das Forças Armadas paquistanesas, desde as capacidades de guerra eletrônica até os sistemas de satélite. Pequim, como de costume, ficou em silêncio sobre tudo isso, sempre ansiosa para continuar trabalhando nas sombras. Quando questionado, o Ministério das Relações Exteriores da China disse que não estava familiarizado com a situação do JDCC no subcontinente. Sim, vocês não estão familiarizados, e eu sou o Papa. Segundo relatos, quando o ministro das Relações Exteriores do Paquistão, Ishaq Dar, disse ao parlamento que caças da Força Aérea do Paquistão haviam abatido Rafales, ele afirmou que havia informado os chineses. Isso também é uma piscadela e um aceno, o que sugere que o JDC de fato esteve envolvido. Ele também afirmou que Pequim ficou satisfeita com o que viu. Mas há algumas ressalvas em toda essa situação que precisam ser consideradas antes que Pequim possa declarar uma vitória internacional. Para começar, as Forças Armadas Ocidentais geralmente são mais bem equipadas, mais integradas e mais organizadas do que as Forças Armadas Indianas costumam ser. Qualquer guerra potencial da China contra o Ocidente será um teste muito mais difícil do que contra essa força aérea improvisada da Índia. Por outro lado, as Forças Armadas do Paquistão também são muito mais fracas do que as da China, e a China provavelmente terá capacidade de elevar seu desempenho acima do que o Paquistão pode oferecer militarmente quando se trata de enfrentar equipamentos ocidentais. Outro ponto importante a mencionar é que ambos os lados desse conflito estavam usando variantes de exportação de seus caças. Alguns países exportadores nem sempre fornecem aos seus aliados o que há de melhor em tecnologia para proteger seus próprios interesses. No caso do J-10C, isso se refere a aviônicos e softwares um pouco inferiores, mas as variantes de exportação do Rafale são quase idênticas, com poucas ressalvas que não afetam o desempenho. Isso pode ser visto como um bom presságio para Pequim. Uma versão inferior do J-10C enfrentou de igual para igual um caça ocidental em plena capacidade. Mas é igualmente importante reconhecer que nenhum dos caças que se enfrentaram no subcontinente será o mesmo que se enfrentará sobre o Mar do Sul da China quando tudo começar. Há também uma série de outros fatores a considerar que podem afetar o resultado em um possível conflito entre China e Ocidente. Diferentes tecnologias disponíveis, o próprio campo de batalha, diferenças de geografia, doutrina, táticas, até dinheiro e timing podem influenciar. Então sim, o conflito Índia-Paquistão de 2025 foi um bom teste para o Firebird em termos de laboratório de armas, mas qualquer guerra em que a China use seus esquadrões dessa aeronave, de verdade, provavelmente será bem diferente. Existem algumas implicações que podemos tirar desse desempenho bem-sucedido. A maior delas, claro, é para Taiwan, já que ver caças da Força Aérea do Exército Popular de Libertação abatendo seus equivalentes ocidentais provavelmente deixou do pessoal em Taipei preocupado e questionando a eficácia das armas ocidentais para realmente enfrentar os chineses e montar uma defesa séria quando chegar a hora. Isso também pode representar um grande golpe comercial para a China. Até agora, quem não queria comprar equipamentos militares ocidentais só tinha uma opção, a Federação Russa. Mas a operação militar especial do Grande Vlad deixou a Rússia precisando desesperadamente de peças para seus próprios aviões e com capacidade reduzida de repará-los e substituí-los devido às sanções internacionais. Qualquer país sabe que comprar um caça da Rússia é como comprar um carro usado de uma concessionária duvidosa que o fabricante não vende mais. Ou seja, é melhor torcer para que alguém tenha peças de reposição. Entra em cena Pequim, agora oferecendo uma alternativa em que as peças, pelo menos por enquanto, estão disponíveis para um avião que até agora tem desempenho tão bom quanto, ou até melhor, que seus equivalentes ocidentais.
Considere também que muitos estoques militares antigos precisarão ser substituídos. MiG-29, Su-27, Su-30 e até variantes antigas do F-16 já estão mostrando a idade. E agora surge algo que pode enfrentar todos eles de igual para igual. Relatórios sugerem que a China pode exportar o J-10C por um custo unitário de 50 a 60 milhões de dólares, o que o torna altamente competitivo no mercado. É relativamente barato de comprar, fácil de manter, fácil de operar, com muitas munições decentes que funcionam bem com ele. E você não precisa se preocupar com sanções para adquiri-los, ou seja, todo mundo ganha menos a Rússia, para quem todos dizem, ah não. Mas isso é uma visão favorável. O J-10C só teve experiência limitada em combate real contra as opções alternativas que deveria superar. E pode haver fraquezas no projeto que ainda não descobrimos, porque ninguém no conflito Índia-Paquistão lutou tempo suficiente para que elas fossem expostas. E pode acabar sendo mais caro para exportar, o que pode limitar o acesso de países mais pobres e, portanto, também limitar sua utilidade em combate. É uma corda bamba que Pequim terá que atravessar para lucrar ao máximo. Então já contamos praticamente tudo sobre essa aeronave e, para ser sincero, pelo que vimos, estamos bastante surpresos com o quão boa ela realmente é. É uma variante madura e definitiva de um caça chinês que mostra que a China deixou de ser apenas seguidora para se tornar líder na corrida armamentista global. Será que algum dia conseguirá rivalizar sozinha com a Força Aérea dos Estados Unidos da América? Nem chance. Chance alguma? O F-35 e o F-22 estão simplesmente uma geração à frente, são muito superiores ao que o J-10ECC poderia sonhar em ser. Mas também não precisa ser o melhor do melhor que os Estados Unidos da América têm a oferecer. Ele é um caça de volume, a Força Aérea do Exército Popular de Libertação já tem centenas deles. Pequim já possui aeronaves de quinta geração, como o J-20 e o J-35, e já tem plataformas de sexta geração, supostamente, em desenvolvimento neste exato momento. Como uma aeronave funcional, sensata e inteligente para servir de base a uma frota aérea, é realmente impressionante e provavelmente será um caça multifunção muito importante por muitos anos, especialmente com o poder de exportação da Rússia enfraquecendo rapidamente. Mas, como já dissemos antes, a China não é um país que descansa sobre os louros. O desenvolvimento do Firebird provou, sem sombra de dúvida, que a China pode desenvolver ativamente suas próprias plataformas de armas eficazes em nível equivalente à quarta geração. Isso mostra um enorme avanço em sua base industrial e um salto gigantesco em capacidade comparado ao que veio antes. E tudo isso levanta a pergunta, o que vem a seguir? Bem, vamos cobrir isso no futuro, não vamos? Obrigado por assistir.